Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Chegamos ao dia da nossa aula de literatura e produção de texto do quinto Oba! ano. E aí, estão preparados? Novidades vão surgir no dia Vamos da lá. aula. Aguardem, esperem. É hora de escrever. Vamos lá. No ritmo das palavras. Hora de produzir. Produção de texto e literatura. Sua matéria preferida. Ê! Hoje nós vamos trabalhar um relato pessoal. Relato pessoal é aquele texto que nós contamos em primeira pessoa. Relatamos algo que aconteceu conosco, com nós mesmos, falando, expressando os nossos sentimentos, emoções, sensações e tudo mais sobre algo importante que aconteceu em nossas vidas. Só que vocês não falarão de vocês. Vocês se passarão por uma personagem diferente. Pense como você é feliz por ter uma casa, por ter uma cama para dormir, comidas, roupas. E observe imagens ao lado antes de escrever a sua história, como se você fosse um ou uma menina ou menino de rua. Observe as imagens retratadas. Tia Ju, nós estamos vendo o quê? Um menino muito magro, Comendo né? coisa do Do chão. chão, a Outros ali, ó. miséria Outros ali, ó, na vendendo na praia, praia, ao invés de estar brincando na areia, né? Fazer castelo ou de mesmo bola, estudando, né? outras crianças num sinal de trânsito vendendo Vendendo. algo ou com um potinho pedindo a esmola, até para ajudar no sustento da família. Fora da escola também. Olha as Ju, roupinhas. isso, Ju, faça umas perguntinhas para eles que serão primordiais e essenciais para a construção do texto. Primeiro nós vamos pensar, né? Que sentimentos a gente tem que essa imagem transmite pra gente? Olha direitinho essas três imagens. Que sentimentos vem para você essa imagem? Sentimento de alegria, sentimento de tristeza, sentimento de justiça ou de injustiça? Que sentimento que De está trazendo? dor, de sofrimento. Agora vamos pensar, quem é esse menino e essa menina que está aí na foto, na imagem? Qual seria a sua idade, mais ou menos? O que ele e ela está vestindo? Agora, você deve escrever o seu texto em primeira pessoa, em que essa criança se descreva física e psicologicamente e deve contar um pouco de sua vida. Você pode dar um nome para essa personagem, que será você. Como que é a sua vivência na rua? Os fatos retratados, Como onde você foi você parar nessa vive, rua? como você foi parar na rua, tudo isso você pode mencionar no seu texto. E o seu texto pode ter um final feliz, sim. Pode ter um final onde uma família, né, veio a adotar você para que você viva uma vida melhor, uma vida digna, né? Possa estudar, possa brincar, o que uma criança, né, deve fazer, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele frisa muito bem isto, não é, Tia Ju? Frise que a criança tem direito de brincar, de estudar, ter um lar, uma moradia, uma alimentação digna, E né? muitas das vezes nós não encontramos isso em nosso país ou em outros países, por conta da desigualdade social. Orientações, Chajur. Que orientações para que o texto fique um texto bem elaborado, bonito e um texto visualmente vislumbrante, perfeito. Primeira coisa é o título. Dar um título bem interessante. Minha nada mole vida. Ah, sei lá, você inventa. Criatividade é que não falta para você.
Outra coisa importante, não pode esquecer, fazer parágrafos e alinhar o seu texto, não ficar tudo fora do lugar, ter conexão, pontuação, iniciar com letra maiúscula, né, tio Marcelo? Isso, usar palavrinhas que possam auxiliar para que seu texto tenha uma ordem cronológica, tenha coesão e coerência. Palavras como então, depois, de Mas repente. separado, de repente. É uma expressão, é separada. É portanto, porque, pois, uma vez que, palavrinhas que possam articular o seu texto, para que seu texto tenha um pouco mais de coerência e coesão. Vamos lá. Terceira dica, Tia Ju. Quando for usar falas de personagens, não esquecer dos verbos de elocução: disse, falou, contou, respondeu. Sempre depois dá 2 pontos na linha de baixo, na reta do parágrafo, travessão, inicia a fala da personagem, ponto, para outra linha na mesma reta do parágrafo, iniciar, continuar o seu texto. Lembrando que relato pessoal é um texto narrativo e você não pode pular linhas. Você pode pular uma linha apenas do título para o texto, para ficar um pouco organizado. Mas no decorrer do texto, ao fazer os parágrafos, você não pode pular linha, porque não é um texto em versos, estruturado em estrofes, como no caso de um poema. É uma narrativa. O relato pessoal não pode pular linhas, apenas fazer os espaçamentos dos parágrafos. E a última dica é estruturar o seu texto em início, onde você vai contar quem é a personagem, como que ela vive, o meio, o que que aconteceu, por que que ele está ali na rua, ou se aconteceu algo surpreendente, e o fim. Qual foi o desfecho da história? Teve um final feliz? Teve um final triste? Você que vai criar. E não pode esquecer de que, se não couber tudo numa linha, você pode separar a palavrinha e iniciar na outra linha, tá? Nada de passar no espaço, né, tio Marcelo? Para Vai não direto, embolar com outro embolando, lado, tá tá? bom? E a Tia Ju falou muito, uma coisa muito importante, que é estruturar o seu texto em início, meio e fim. Porém, vale ressaltar que você é a personagem. Então, você que vai escrever a história, você vai viver a história de uma personagem que vive na rua, uma personagem que sofre, que passa por dificuldades, miséria, vive debaixo do viaduto, em qualquer lugar. Então, relembrando, relato pessoal é em primeira pessoa. Eu me chamo tal, vivo em tal lugar. Por que que eu vivo neste lugar? Então, os verbos e os pronomes devem ser empregados em primeira pessoa. Exemplo: eu, me, meu, minha, tá? Então, mim são pronomes e verbos em primeira pessoa. Fui, eu fui. Vamos ver outro verbo. Eu vou para as ruas, né? Eu vendo, tá? Doces para ajudar a sustentar a família. Então, sempre em primeira pessoa, os verbos e os pronomes. Não esqueçam de colocar um pouco mais de sentimento e emoção, porque é um texto, é um relato pessoal que vai falar justamente da desigualdade social, da pobreza e da miséria que muitas crianças vivem em nosso país. Aqui está a página onde vocês farão. Ela se encontra na página 20 da apostila. O que vocês têm que fazer? Observe atentamente a figura, esse menino, e pense nas seguintes questões antes de escrever a sua história. Que sentimentos essa imagem lhe transmite? Quem é esse menino?
Qual a sua idade? Como ele está vestido? Agora você vai escrever ao lado um texto. Na primeira aí, tem até já um espaçamento, já foi para o lado a linha. Então, nessa linha de cima é o título. Não esqueçam também de colocar a data da nossa aula, tá? Lá na sua apostila. Agora é muito importante que vocês possam observar que essas perguntinhas são só para que vocês imaginem e pensem, não são para serem respondidas nessas linhas. Essas linhas são para produzir o seu texto. Você pode viver esta personagem, você vai viver essa personagem, esse menino, pode até criar um nome. Pode ser também uma menina, no caso, né, das meninas, se quiserem, né, um relato pessoal, fazendo com que essa imagem retrate uma menina de rua, né, próxima a um carro, e não um menino. Ou a menina também pode escrever como se fosse um menino, tanto faz. Não existe isso. Ah, eu só posso escrever um relato pessoal que, se eu sou homem, só escrever como se eu fosse homem, menino. Não existe isso. Há muitos escritores e escritores famosos que escrevem obras literárias em primeira pessoa e são homens. E escrevem em primeira pessoa retratando a personagem feminina. E vice-versa. Acontece também com grandes autoras que escrevem histórias em primeira pessoa, contando a história de um menino, ok? Hora de praticar então, crianças. Mãos à obra. E ler é sempre uma viagem. Quem lê, escreve bem. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Ó. Beijos. Beijos. Até a nossa aula, o nosso encontro, hein? Na Isso aí, lá quinta-feira. no Classroom, no Meet. Lá vocês terão uma surpresa emocionante. Aguardamos por Vamos. vocês. Olha, olha. Tchau. Tchau.